Iniciando aqui, iniciando mais uma live, né? Bom dia. Então, bom dia. Tem bastante gente que chegou por aqui no meu perfil, né? Por esses últimos dias. Então, sou Elisângela Albuquerque, psicanalista clínica e sexóloga, né? Formada no Instituto Fazendo a Diferença, tá? Um instituto cristão. Então, seja bem-vindo, né? Pessoas que estão chegando, vendo, né, ali a minha vida. Eu sou assim, vendo a minha história, o que eu tenho feito de evolução e tento incentivar quem chega por aqui também a melhorar, a se tratar, a se curar, né? Então, ótimo dia pra vocês. Então, vamos lá. Falar sobre doenças emocionais. Gente, é fantástico esse tema. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Todo mundo já ouviu alguma... Na live mesmo da Ângela, né? Nossa, várias lives da Ângela falando sobre doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm do nosso emocional. A minha palestra, no meu estágio, eu falei sobre isso na palestra, né? E foi fantástico porque eu pude mostrar ali para aquelas pessoas algumas doenças que a gente tem, nós mulheres temos várias doenças, né? Que acaba acontecendo, chegando de intrusa no nosso corpo, né? E muitas vezes nós não sabemos que pode ser de cunho emocional, entendeu? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre mais pegada assim na questão da mulher. Que eu acho que nós mulheres, né? A maioria aqui é mulher. Se tem homem aqui, eles ficam só ouvindo, né? O meu marido hoje tá ali ouvindo, né? Acompanhando. Às vezes ele entra aqui, fica só ouvindo, comenta alguma coisa. Eu e meu café, não, super coffee, né? Café com super coffee. Eu estava ali terminando de me preparar e tive que dar uma corridinha ali pra resolver um negócio com meu esposo. Mas vamos lá. Meninas, quem sabe me dizer o que é doença emocional? Se você sabe me dizer se você tem alguma doença emocional. Você tem alguma doença emocional? Será que você tem? Elisângela. Mas o que é doença emocional? Quando o médico fala assim, nossa, você vai no médico com dor de cabeça. E aí você chega lá, o médico fala assim, toma isso, toma esse remédio, esse outro remédio. Aí você volta, nossa, eu vou tomar. E aí, de repente, a dor de cabeça não passa. E aí você tem de novo. Aí pode ser que se não passou com medicação, pode ser uma outra questão. Um emocional pode dar dor de cabeça, enxaqueca, né? Pode dar aquela cefaleia em áureas, né? Então, tem várias doenças. Mas a doença emocional, ela é uma doença que vem com algum nível, A doença emocional, ela vem com nível de um sofrimento emocional. A pessoa tá sofrendo tanto que ela não consegue pôr pra fora, né? Ela não consegue expressar, então ela vai aumentando aquela tristeza, aquela angústia, aquele problema, aquela dificuldade, e vai gerando mais e mais e mais, e vai agravando certas doenças no nosso corpo. Por quê? Por que eu falo assim? Geralmente as pessoas quando tem algum tipo de doença que vem do emocional, é porque a pessoa tá com uma baixa imunidade ou tem uma fraqueza em certa determinada região no seu corpo. Então, aí, quando você tem uma fraqueza da sua imunidade, o emocional pode vir contribuir para que essa doença venha ser pra fora, venha ser liberada, vamos dizer assim, né? Ela tá ali quietinha, mas aí se você tem um problema de doença, uma doença que tá ali quieta, tá baixa a sua imunidade. E aí uma doença emocional pode ajudar a desencadear essa doença, tá bom? Então, a gente tem que sempre pesquisar. Então, a doença emocional nada mais é do que isso, tá? Doenças que vêm do emocional, ou doenças psicossomáticas, ou doenças, as doenças psicossomáticas, o palavreado, né, científico, mas no coloquial, na forma coloquial que a gente usa no dia a dia, doenças que vêm do emocional, que são doenças do físico, que são causadas ou geradas através das nossas emoções,
tá? E pode se agravar se você não cuidar. Então, um exemplo, né? Como eu falei da dor de cabeça. Dor de cabeça muitas vezes vem, né, da questão de agravadas de muita tensão, muito nervosismo ou muita tristeza. Tristeza em excesso, que vai dando aquela pressão, né? Vai sugando assim pra sua cabeça. Então, é uma doença que tem, sim, uma grande tendência de ser. Eu tive várias dores de cabeça. Gente, eu tinha muita dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça a ponto de eu comprar. Na época eu comprei no Wish, não foi na Shein. Na Shein acho que nem tem. Um travesseiro, aqui é a capinha do meu iPad. Mas assim, eu comprei um travesseiro que ele era de água, uma bolsa d'água, né? Porque a dor de cabeça era muito forte. Então, eu colocava o travesseiro com a bolsa d'água pra poder dormir, porque não passava as medicações. Eu cheguei aí no neurologista pra fazer exames e não tinha nada. E ele falou pra mim assim, corta isso, corta aquilo, corta isso. E não passava. Falou, você toma medicação, depois de 50 minutos, se não passar a dor, toma de novo. Se não passar, eu falei, meu Deus, vou ficar dopado o dia todo. E não passava. Era uma dor terrível que doía aqui. Até hoje eu tenho um problema assim, que parece que é meio dolorido aqui, né? Dependendo como o dia tá. Então, era uma dor que não passava. E eu dormia realmente colocava, nossa, eu tenho uma venda que tá na geladeira, uma bolsa de gelo de pôr aqui na venda, que é uma bolsa igual aquela de pôr aqui na cabeça que eu também tenho. Eu tinha bolsa de gelo de colocar no olho, que tá ali no freezer. Porque a dor era muito grande. Então, você quer escuro, você quer silêncio. E na época eu tinha o meu filho pequeno. Então, a dor era muito grande. Eu não entendia porque eu tinha tanta dor. E olha que interessante. Hoje, sendo terapeuta, eu falando com vocês, o que eu agora lembrei? Eu tinha essa dor de cabeça horrível, essa enxaqueca, que não passava nunca. E logo depois, eu descobri, comecei a ter crises no meu intestino. Eu fui fazer um procedimento. Cuidado, tá, gente? Porque é o que eu tô falando. O nosso corpo, a doença tá ali quietinha. Dependendo daquilo que você vai fazer, ela desencadeia pra vir pra fora. A imunidade baixa pode vir desencadear. Então, aconteceu o quê? Eu tinha muita dor de cabeça e comecei a sentir dores no meu abdômen. Umas dores horríveis, horríveis. Dores fortes. E geralmente dava-se no final do dia pra noite. Eu ia pra deitar. Então, era aquela dor que, meu pai amado, eu chegava a vomitar de tanta dor. E eu pegava o lixo do meu quarto. Se eu deitasse, eu não conseguia levantar. Se eu tivesse sentada, eu não conseguia deitar. A contração do abdômen faltava eu desmaiar. Jussara, a live vai ficar salva no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram só até amanhã. Amanhã eu já tiro e ponho lá no YouTube, tá bom? Então, voltando aqui. Eu senti aquelas dores no abdômen. E fui várias vezes pro hospital, carregada praticamente, para ir pro hospital, para poder receber medicação intravenosa, porque não passava. E eu tomava Buscopan, eu ficava, e a dor, eu não conseguia, só vomitava água. Eu tive 3 crises dessa. Mas porque eu fiz um procedimento, aquele procedimento que, eu não sei o nome, gente, aquele que congela, né? É estética. Ele diz que congela as gorduras. E eu fiz. A mulher foi, ela tipo põe um negócio aqui pra congelar. E ela vem com a máquina, né? E passa aqui. Eu fiz uma vez esse procedimento. E foi daí que começou as dores. A passar mal. E eu marquei um gastro na época. Isso foi em 2017. Isso, criolipose. Então, eu fiz esse procedimento de criolipose e começou a desencadear. Eu fiz o procedimento em fevereiro, quando foi em março, começou a vir a consequência. Comecei a sentir muitas dores, e eu fui no médico, depois de 3 crises dessa, eu marquei um gastro, eu passei com gastro. Ele me falou que eu tinha síndrome do intestino irritável. Porque quando ele tocava, doía o abdômen. E era só assim, geralmente à noite. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não tem como você fazer exame. Aí eu falei pra ele do procedimento que eu tinha feito. E eu falei pra ele que eu tinha feito esse procedimento. Ele falou assim, com certeza foi ele que pôs pra fora. Porque ele congelou e conforme a pressão que ele faz pra poder, dizendo que tava derretendo a gordura, sendo que não derrete nada, não é minha humilde opinião, tá? Cada um é cada um. Ele falou, ele desenvolveu imunidade baixa, eu tava vindo com muito enxaqueca, com medicação de enxaqueca, então sem dormir direito, desenvolveu. E ele falou assim, não tem exame específico que passe, eu vou te passar uma medicação pra você melhorar o estresse. Olha o que ele falou, pra melhorar o estresse
que aí você vai melhorar. E eu falei assim, nossa, doutor, eu não sabia. Ele falou assim, exame nenhum vai constatar. Essa é uma síndrome que vem de emoções, de cunho emocional. Naquele ano, imagina, nunca nem imaginei, nem sabia o que era isso, mais ou menos, né? Era até meia contra. E eu tomei a medicação, só que ainda tive outra crise, mais leve, mas tive. E sempre foi tratando, só que eu fui orar também, né? Orei, falei pro Senhor que eu queria me tratar de uma forma que pudesse parar de estar tomando aquela medicação. Porque eu já tinha enxaqueca, e aí começou o estômago, o abdômen, não era no estômago. Era um abdômen que doía tudo, né? Era uma dor assim, que se contraísse o músculo, já, meu pai, não tem como explicar a dor. Então, eu fiquei assim, me vi desesperada. E eu tinha sofrido um estresse, algo, né? Eu tava vindo de 2 anos, assim, não estava muito bem na questão entre eu e meu esposo, conjugal. Nós não estávamos tão bem, né, como hoje, nós estamos bem, graças a Deus, mas nós não estávamos. Então, foi dali que começou, né, a engolir, eu engolia, porque o meu marido, já comentei com vocês várias vezes, ele falava e eu achava que ele tava bravo comigo por eu não conhecer que o temperamento dele é um pouco assim mais explosivo, eu me calava. Então, ele falava alguma coisa, eu não tinha coragem de retrucar o que ele estava falando, então eu engolia. Então, eu brigava com ele somente na minha mente. Eu discutia, eu respondia somente aqui dentro. E o que eu comecei a fazer? Não, eu vou ficar quieta para poder ajudar, a apoiar ele, que assim a gente não separa. Mas foi pior, porque eu fui engolindo aquela raiva, aquelas falas, eu fui remoendo, e eu tinha filho pequeno, eu tinha uma adolescente, uma pré-adolescente, então foi tudo num processo assim, eu cuidava aqui das coisas, dando suporte na empresa do meu esposo, então foi tanta coisa que a mente começou pelo dor de cabeça, e depois tacou o intestino. E aí eu fui baqueada. Tudo isso, hoje eu sei que é fantástico, eu descobri na psicanálise que tudo isso vinha do meu emocional, que não estava bom. Então, quando eu recebi o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, foi quando eu falei assim, não tem cura, eu fui no Google e não tem cura. E a medicação era mais de R$300 com desconto do laboratório e do convênio. E eu falei, não vou ficar tomando esse remédio todo mês, é muito dinheiro. Então, eu me empenhei a buscar o quê? A orar, porque naquele tempo eu não acreditava em terapia. Naquele tempo eu não acreditava que a terapia pudesse ajudar. Eu achava que só orar era o suficiente. Então temos que orar e temos que agir. Mas naquele tempo atrás eu não pensava assim. Então eu fui orar. A dor de cabeça melhorou. Eu comecei a tratar do intestino, automaticamente a cabeça foi dando uma melhora. E eu fui me sentindo melhor do intestino também. E em 2018, eu fiquei grávida, né? Então aí a dor de cabeça, né? Porque eu tomava medicação, eu evitava, né? Eu tomava remédio pra poder não só evitar, na verdade, pra poder eu menstruar. Porque filhos eu não podia ter, né? Então eu tomava medicação pra poder eu menstruar, porque eu não menstruava. Então o que eu fiz? Parei o medicamento, porque o neuro falou, para o anticoncepcional. Parei o medicamento. Eu não podia tomar, então, desde 2019. Aí tratei a cabeça, tratei o intestino. 2018, março de 2018, eu engravidei do Nicolas. Engravidei, porque eu tava sem medicação. E logo veio o problema da gestação do meu bebê, quando eu descobri que você começa. E aí você fala assim, meu Deus do céu. Será que era aqueles remédios que eu tomei todos? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, eu fiquei grávida, melhorou a cabeça, melhorou o intestino, melhorou a dor da síndrome, não o intestino em si. Mas por que eu tô contando a minha parte? Porque aconteceu comigo, que isso não tem cura. Tanto a enxaqueca quanto a enxaqueca até hoje tem, né? Mas o intestino é a segunda máquina do corpo, né? É aqui e aqui. Então, é incrível. Se aqui não tá bem, reflete aqui. Se aqui não tá bem, reflete aqui. E assim vai. Que são doenças que vêm do emocional. Vocês comentam assim, nossa, o estresse me dá dor no estômago, eu tenho gastrite. Gastrite vem do emocional, você engolir essas emoções, né? Então, vem muito, todo mundo, às vezes, hoje em dia já fala sobre isso. Desculpa, gente. As pessoas falam. Então, essas coisas do dia a dia, as coisas rotineiras que nós vamos engolindo por não saber falar, ou então por não saber nos expressar, a gente vai engolindo e aí vem o problema depois.
vem a questão da doença no seu corpo, naquele lugar que esteja baixo. Eu não peguei aqui, mas eu posso citar pra vocês assim que, olha, as doenças geralmente que nós temos, assim, que são doenças que são psicossomáticas do emocional, né? Questão, eu falei da dor de cabeça, mas eu vou falar umas outras aqui. Quando a gente tem uma doença emocional, a gente apresenta geralmente uma fadiga, uma canseira, perca de apetite, ou então come demais. Tem pessoas que não comem muito, tem outras que não comem nada. Tem outras que tem uma tristeza do nada, tá bem, daqui a pouco tá triste. Fala, meu pai, e agora? Uma falta de interesse de sair de casa, de fazer alguma coisa. Aquela pessoa que não tem ânimo pra nada. Que acorda e fica assim, sabe? Ai, mais um dia, o que eu vou fazer? Nossa, mais um dia aqui, não vai acontecer nada de bom. E fica ali uma tristeza que não sabe da onde se vem. Tudo isso é coisas do seu emocional. Coisas que foram juntando. E aí vai vir em forma de doença. A pessoa que fica muito triste, que tem a tendência de comer as emoções, ela vai comer alguma coisa, um doce, para poder matar a vontade de se sentir bem. Porque o açúcar nos faz ficar alegre. O açúcar nos traz a sensação de felicidade, né? Vai dar açúcar para a criança à noite, que ele vai ficar elétrico, não vai querer dormir. Então, a pessoa que tem esse problema de tristeza, ela tem vontade de comer doce, geralmente à noite. Por quê? É quando o seu corpo tá trabalhando para relaxar. Aí fica mais entediante. Então, a vontade de poder fazer alguma coisa fora da hora, a pessoa acaba comendo doce. E o doce, ele vai trazer uma alegria momentânea. É igual uma droga, né? Traz uma alegria momentânea. Quando passa o efeito, quando a pessoa põe na boca que come, nossa, aí ela fala, poxa, agora eu vou engordar porque eu comi o doce. Aí ela fica triste porque ela comeu o doce. Você tá entendendo? Acaba virando até uma bola de neve. Eu tô triste, sem vontade de comer doce, de aliviar. Aí eu vou lá e como doce. Aí quando ela come o doce, eu como a torta. A gente quer coisa salgada. Come a torta, come a coxinha, toma aquilo outro. Ela se sente culpada porque comeu. Porque quis, sabe, se sentir bem no comer e depois se sente mal. Aí até é perigoso vir uma doença emocional mais grave na questão da alimentação. Como a anorexia, bulimia, porque as pessoas acabam até desenvolvendo esse hábito, ela tá triste, tem vontade de comer, aí ela come por ansiedade, aí ela se sente assim, culpada por ter comido, ela vai lá e põe pra fora. Não sei se vocês já assistiram a história da Diane, da princesa Lady Di, né, a história da Netflix, eu assisti, e foi fantástico de ver que eles abordaram isso, né, ela acordava ali da meia da noite e comia um bolo, doce, sobremesa toda na geladeira. Ela ia lá na geladeira e comia. E depois ela ia pro vaso e ela ficou assim, né, por muito tempo. Então, isso é sério. Porque a nossa emoção, a gente engole, pros outros nós somos, né? É fantástico você pegar realmente da princesa. Quando eu vi, eu olhei, que já assisti com um olhar, que eu assisti esses dias. Eu já olhei com esse olhar terapêutico. Ela não podia se expor, porque, pensa, realeza. Então, ela vinha de uma outra classe. E ela engolia aquilo ali na frente das pessoas, e na frente até mesmo, né, da mulher que ela sabia que o príncipe Charles gostava. Ela se fez assim de forte. Quando a mulher foi no banheiro, ela comeu tudo aquilo, tava na mesa. E, gente, eu não sei se isso é real, mas tava lá na série do Netflix. Mas o que ela tinha de bulimia, sim, isso é real. Porque ela comia e depois ela ia pro vaso vomitar. Todo mundo sabia. Então, é sério. Não, as nossas emoções, elas carregam doenças que são mais graves. Nós precisamos tratar as nossas emoções de uma forma mais leve e com determinação. Se eu me sinto triste sem motivo, peraí. Eu posso tentar melhorar a questão. Eu posso tentar melhorar a questão da tristeza? Posso fazer uma caminhada? Ah, eu não tenho vontade de fazer caminhada. Sobe e desce escada. Faz uns 5 minutinhos de escada. Você já vai dar uma guinada no seu coração. Vai bombear sangue, que vai trazer oxigênio e vai trazer uma liberação de endorfina, de serotonina. Então, você já vai estar bem. Então, faz alguma atividade para poder se sentir melhor. Se você fala assim, mas eu faço atividade física e ainda continuo triste, então faz terapia.
Ai, Elisa, eu não consigo pagar uma terapeuta. Nossa, eu ligo lá pra você lá e você tá cobrando zóio da cara e eu não consigo fazer terapia com você. Não, tá tudo bem. Não consigo, não, as pessoas falam assim, eu não consigo pagar, eu não consigo. E eu não consigo que usa. Aí você vai e indica a bio com as estagiárias, atendimento gratuito. Ai, mas eu fiz a inscrição, demorou demais. Aí ela sempre coloca uma desculpa, tá? A pessoa que tem, aí ela não tá demonstrando interesse. Aí quanto mais ela me mostra que ela não tem interesse em querer buscar ajuda, mais ela tá me mostrando, pra minha terapeuta, eu, Elisângela, que ela tá pior, que ela tá mal. Quando a pessoa fala comigo que ela tem um problema, que ela tá com uma dificuldade, que ela tem uma dificuldade, ela não fala dificuldade. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ela tá mostrando pra mim o quê? Que ela não tá tendo força de vontade o suficiente pra poder investir. Então, nós temos que buscar esse conhecimento, nós temos que buscar entender melhor a nossa postura como sabe, mulheres que queiram ser curadas. A tristeza, ela começa, como a palavra do Senhor fala, ela vem de mansinho. Então, eu posso estar um dia não muito bom, mas eu não posso me permitir ficar uma semana não muito bem. Se eu ficar uma semana mal, com muita tristeza, o que vai acontecer comigo? Eu vou piorar. E eu vou comer minhas emoções e meu corpo vai responder, porque eu vou ter uma doença emocional, porque eu tô comendo, né, as emoções, meu corpo tá fraco, porque eu não tô estimulando o oxigênio suficiente, então a minha imunidade baixa. E eu posso desencadear uma questão de doença, que pode sim ser séria. É muito sério. As pessoas pensam que falar doença emocional é o assunto do momento. Mas peraí, eu falo isso pra você. Eu passei por isso. Eu era estéril. Eu não podia ter filhos. Eu não ovulava. E eu vou contar pra vocês aqui, vou dar alguns tipos de doenças que podem acontecer. Porque até isso é perigoso na nossa vida. Até isso, você não conseguir engravidar, não ovular, vem de fundo emocional. Hoje eu ovulo, graças a Deus, né? Tô até no período fértil. Porque agora todo mês certinho, porque eu já estou tratada, estou curada, né? Porque nós ficamos aqui, sabe? Tem pessoas que ficam tão tristes que apenas estar presente, assim, de assistir tá parado na frente de um celular ouvindo uma live, ela não consegue. Ela fala, eu não consigo ficar mais de 2 minutos parado ouvindo alguém falar alguma coisa comigo. Não consegue. Por quê? A tristeza é muito grande, fica entediante. E realmente tem várias doenças, né? Eu vou dar algumas assim, umas principais doenças, vou falar aqui pra vocês, que pode sim se refletir no nosso físico, tá? Doenças que podem sim vir aflorar na nossa vida. Então, doenças da pele. Todo mundo já ouviu falar, né? Aquelas alergias, como eu vi ali, alergia, irritação na pele, coceira, né? Que a pessoa brotoeja, vermelhidão, né? É uma sensação de ardência na pele. Gente, urticária, psoríase. Vocês sabiam que é tudo rosácea? Eu tô vendo aqui porque eu sou ruim pra escrever, pra falar. Rosácea, dermatite, tudo são doenças que vêm de cunho emocional. Até acne. Além do hormônio, né? Tem o emocional. Porque o jovem, por que geralmente vem na adolescência? Tá florando os hormônios. E aí, com os hormônios, vem aquela questão. Nossa, só eu sei das coisas, ninguém mais sabe. O jovem não tem muito disso quando tá na adolescência. Ou eles se calam, ou eles ficam mudo, calado. Então, tudo isso vem de fundo emocional, né? É interessante. Psoríase, não sei se vocês conhecem, mas é uma doença, né? Que antigamente se falava, antigamente tem pessoas que falam que é a lepra, né? Psoríase é aquela que a gente tem caspinha, eu acho que é essa, né? Eu tenho um problema de coceira na cabeça. Eu tinha desde de 11 anos de idade.
Olha só, desde os meus 11 anos de idade que eu tinha uma coisa aqui na minha nuca de caspa. Cheguei ao médico depois de casada. O médico falou que é algo que não tinha explicação, que não tinha cura. Me passou uma medicação, um líquido que ardia. E por muitas vezes eu usava muito aquele remédio. Ele tem um corticoide, eu usava e ele ardia, porque coçava. Então, aqui na nuca, eu usei, ficou... Por muitos anos eu tinha aquele problema na questão da coceira e a caspa, só nesse canto. Era só aqui, não saía. E eu tratava com medicação. Então, eu passava o remédio, passava um tempo, sumia pra voltar de novo. Aí quando eu usava o remédio, ardia, eu chegava a chorar. E eu sempre orava, Senhor, que seja a última vez que eu passe esse remédio e suma. Que seja a última vez que passe esse remédio e suma. E o médico falou que não ia sumir. E eu sofria com aquela irritação. E passou-se um tempo, sumiu. Depois voltou aqui em cima. Aí eu fui passando remédio, lavando. E tem que ver o shampoo, não pode ser qualquer tipo de shampoo. Porque tem algum tipo de shampoo que aumenta. Isso eu fui descobrindo agora. E isso já casada com a minha filha e tudo. Desde os 11 anos que eu sempre tive. Depois que eu tive a minha filha, que eu consegui passar com o médico, eu já tinha plano de saúde, ele passou medicação e eu venho controlando. Então, sumiu. Aí apareceu aqui, tratei, sumiu. Aí passou-se um tempo, apareceu atrás da orelha. Aqui. E aí cai o cabelo, coça, é uma coceira e arde. E quando passa o remédio, arde. Com a caspinha, só ali. E aí sumiu. Quando foi o ano passado, acho que o ano passado. Eu não sei que fase que foi do ano passado, ou foi no final do ano. Que, gente, voltou aqui. Voltou. E eu falei assim, o que eu tô precisando tratar? Porque eu já sou terapeuta, eu sei que é de cunho emocional. Então, quando eu tô bem, some. Quando eu tô ansiosa, preocupada, não tô conseguindo ver alguma coisa, volta. Então, eu vim, aí eu fui buscar na minha mente. E aí foi a questão de muitas coisas acontecendo no final do ano que veio acontecer, aparecer. E eu, mesmo com medicação, mas eu tentei achar. Agora não tá mais, sumiu. Assim, né, sumiu e não tá... Então, essa é a questão que a gente poder ver, assim, que Deus, Ele cura. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Essa da pele, meu irmão tem urticárias, né? Ele tem. Mas eu já contei aqui um pouco como que é meu irmão. Então, ele tem, não é sempre. Quando ele tá preocupado, ansioso, aí vem aquelas coisas. Depois some de novo. Porque é uma coisa que não tem cura. Não tem cura. Esses são doenças da pele, mais ou menos esses. Tem bastante coisa, tá? Eu tô falando só alguns exemplos. Problemas estomacais, que é o que eu contei do meu caso, da síndrome do intestino irritável e do refluxo, que eu também tenho problema de refluxo. Infelizmente eu tenho. Pode ser que seja genético, porque o médico falou que vem também, né? Mas o emocional piora pra mim. Pra mim aqui, vixi, emocional tranca. Né, intestino preso, fico muito enjoada. Se eu fico ansiosa, eu tenho diarreia. Elisa, já tenho diarreia. Se eu tiver que fazer... há pouco minuto antes de eu entrar aqui na live, eu tava com vontade no banheiro. Às vezes eu vou reger, de domingo, quando eu sei que eu vou reger um hino que eu tô assim, sabe? A primeira ou segunda vez que eu vou reger, eu fico nervosa de ir no banheiro 3 vezes antes do culto. E eu tenho dor de barriga, assim, porque é emoção, ansiedade, ataca, vem. E vem dessa questão de emoção. Engolir a emoção, ele vai receber, né? Então, a gente não pode engolir, porque o nosso corpo, ele recebe. A gastrite, gente, gastrite Eu tenho uma coleção de livros que está ali em cima, que é só de doenças psicossomáticas. São uma coleção de 5 livros de um psicólogo muito bom. E ele, nesses livros, eles só de doenças psicossomáticas. Rinite, sinusite, asma, gagueira, que foi o que eu descobri do meu. Que mais? Que eu lembro assim, né? Bronquite, enfim. É uma coleção de livros que tem aí, que eu tenho aqui. Eu vou pegar pra vocês verem, só um minutinho. Ó, são 5 livros, uma coleção. Não dá pra ver, né? Mais longe. Então, primeiro, volume 1, Sistemas Respiratório e Digestivo. Volume 2, Sistema Circulatório, Urinário e Reprodutor. Sistema Endócrino, também. Sistema Nervoso, que até é o mais grosso.
e o sistema ósseo e articular. Ele é muito bom. Eu amo, porque quando quem me indicou foi a nossa homeopata, né? Quando eu comecei a fazer psicanálise, a primeira coisa que ela falou, compra essa coleção, que ela me mostrava todas as vezes que eu ia no consultório, ela me mostrava alguma coisa desse livro. Ela tirava cópia lá na hora pra mim, né? Um exemplo, lesão na né? Lesão ou tendinite no manguito rotator. Eu nem sabia o que é isso. Aí ela vem aqui, expressamento. Então, você vai vendo tudo, pé chato, arco no pé, o pé, doença no pé. Contato com a realidade. Dedo polegar, mãos. Então, assim, costela, escápula. Isso aqui é o sistema... Então, são doenças que vêm do nosso emocional. Vamos pegar aqui a questão que eu falei pra vocês. Uma questão da rinite. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Meningite, cérebro... Deixa eu ver. Até burnout tem aqui, ó. Cerebelo, transtorno bipolar de humor, transtorno obsessivo compulsivo, tudo assim de doença de cunho emocional. Aí vem aqui falando. Gente, é fantástica essa coleção. Quem quiser me chamar depois no direct, tá? Que eu mostro pra vocês. O que eu falei que ia pegar? Me falem uma doença. Vamos pegar uma doença mais assim, hormônios. Atitude. Eita, que eu enxergo sem óculos. Atitude favorável aos próprios afetos, aos próprios objetos. Então, aqui tem. E assim vai. O nome do livro, ó, é assim. Depois eu vou colocar no store, tá? Vou colocar aqui. É Metafísica da Saúde. De um psicólogo. Ele é terapeuta, apresentador, palestrante, artista, Luiz Antônio Gasparetto. Aí depois eu vejo lá pra vocês. Mas é um psicólogo terapeuta, tá? Eu pego as doenças e é muito bom, tá? Aí, vamos falar agora sobre os problemas estomacais. Já falei dos estômagos. Sobre o intestino também, gases. Ai, Jesus, intestino preso. Ah, é horrível. Misericórdia, ninguém merece. Intestino solto. Tem gente que é muito preso, tem outros que é muito solto. Vem. Vou colocar depois no story pra vocês o livro, tá? Isso vem tudo da questão do emocional. Infecção na garganta, é fantástico. Infecção na garganta, gente, você vê aqui, né? São baixas emoções, a garganta pode ficar mais exposta. E aí, qualquer coisinha que entra porque tá com a imunidade baixa, logo, o que acontece? Dá problema na garganta. Até obesidade nós temos aqui. Queria achar assim, mas é de cabeça, porque eu não separei, né? Devia ter pensado. É que veio agora na minha mente dos livros. Mas dores de garganta, dor de cabeça, dores de cabeça adicional, no caso. Dores musculares, articulações, são tudo doenças que vêm do nosso emocional, né? As pessoas perguntam muito sobre fibromialgia, né? Nós sabemos que fibromialgia vem de cunho emocional. E vou pegar aqui pra vocês, ver se eu acho aqui, fibromialgia, que é muito bom pra gente poder, só pra vocês verem o que desse livro fala da fibromialgia. Sistema assim. Reprodutor. Fibromialgia, dor na fibra do músculo, que a minha enfermeira veio falar pra mim, tá? Minha filha agora é enfermeira, ela vem me corrigir. Fibromialgia é dor na fibra do músculo, por isso que é de fibro, né? Então, quando a pessoa tem a fibromialgia, aí na parte como doença psicossomática, ela acaba sendo, por esse livro aqui, deixa eu só achar pra vocês aqui, o que diz, onde que é a página. Artrite, cadê? Sistema, Freira, Janete. Eu não acho, muita conversa a gente não acha, né? Mas eu vou tentar colocar pra vocês depois, assim, porque é fantástico, a gente saber o que nós temos e o que tá desencadeando. Vou colocar no YouTube, não tá ainda no YouTube, tá? Depois vai pro YouTube amanhã, tá bom? Então vamos lá, eu vou continuar aqui, depois eu vejo dos livros certinho. Às vezes a dor do nosso corpo vem de uma doença assim emocional.
Ah, também tem uma doença que eu não falei aqui, também não coloquei, mas eu lembrei agora, que é a íntima, tá? Doença não, né? É alguma modificação, alguma irritação, alguma uma alteração na nossa região, tanto da mulher quanto do homem. Isso, para quem nós sexólogas sabemos, né? Vamos pegar o homem pode vir ter uma disfunção sexual, né? Ou uma disfunção erétil, vamos dizer assim, erétil, né? Então ele tem dificuldade de manter a ereção. Também pode vir de cunho emocional. Vamos dizer, um homem que tá muito acima do peso. Aí vem a questão do peso, aí vem a baixa autoestima, ele não se sente bonito, atraente, pode ser que aconteça isso, tá? Ou às vezes o homem, ele é bonito, atraente, tudo, ele tem essa disfunção, por quê? Ele pode ter sofrido uma outra questão mais novo. Alguém falando que ele não era, ou aquelas brincadeiras, piadinhas que tem na adolescência, que eles têm aquela mania de ficar medindo, né, os órgãos. Então, o homem às vezes cresce com alguma questão. Eu só tô falando na questão, gente, de doença psicossomática, eu não tô falando na questão de abuso, essas coisas. Só essa pode sim acontecer de ser emocional. Ou então o homem tem EP, né, ejaculação precoce. Por quê? Vem do emocional. Ele pode ter engolido a emoção mais novo, ter feito entrado num vício de alguma pornografia, um vício de masturbação, enfim. E aí, quando a pessoa entra num vício desse, é porque tá engolindo emoção. Ele tá camuflando alguma coisa que tá acontecendo no momento. E aí, quando ele vem ter uma vida conjugal, matrimonial, ele tem essa dificuldade de ter uma ejaculação normal. Então, o homem tem esse problema que também pode ser do cunho emocional, e isso é certo, né? Tratar, tem que buscar ajuda. Só que muitas vezes, o que acontece com o homem? Por que eles pioram mais rápido que a mulher? Porque eles têm vergonha de assumir. E aí desenvolve outras questões que vocês, né, já sabem, a maioria das mulheres estão aqui sabem, mas que vocês podem entender que o homem, ele pode desenvolver né, essas outras questões com a mulher também. E aí o negócio fica feio, né? Então, o homem pode, se tiver um problema emocional, vamos falar nessa questão. A mulher, ela também diminui a libido. É a primeira coisa que acontece com a mulher. Quando ela tá muito triste, ela não tem vontade de nada, né? A libido dela despenca, porque ela não consegue, ela tem dificuldade de pensar em algo bom, de prazer, de alegria. Então, automaticamente, o corpo dela vai produzir hormônio quase nada. E aí a libido vai pra baixo. Alteração no ciclo menstrual, que era o meu caso, que os ovários micropolicísticos vêm de cunho emocional. Pessoas ansiosas, pessoas ansiosas, pessoas que têm problema de tendência de ficar mais triste, ela tem essa questão de ter o ovário policístico, né? Porque vai engolindo e vai acumulando ali. Aí você não menstrua direito. Eu tinha esse problema quando eu era mais nova. Na verdade, até ter o meu bebê, o Nicolas, eu tinha esse problema de síndrome de intestinos irritáveis, né? Ovários policísticos, desculpa, tá? Então, eu tinha o problema do ovário policístico. E é fantástico de saber que é de uma questão emocional. E é tão sério, vaginismo também, né? Ressecamento na vagina também é cunho emocional. Tô pegando aqui do livro, tá? O que mais? Os ovários policísticos, né? Que eu falei, cisto no ovário, tubas uterinas, infertilidade, esterilidade. Vamos pegar só a questão do ovário policístico. 121 a página. Pra vocês verem como que é, né? É a confusão mental, uma dificuldade de expor suas ideias. Então, eu tenho esse problema. Agora eu não tenho mais, eu tinha, né? Eu tinha dificuldade de expor aquilo que eu pensava, de falar aquilo que eu pensava. Então, a minha ideia, eu queria expor, mas alguém vinha e cortava. E aí, o que acontecia comigo? Eu engolia a minha ideia. E isso vai gerando pro meu sistema reprodutor. Então, é uma coisa que a gente não pensa como assim, né? Como assim, né, Elisângela? Mas acontece, e muito, né? Problema, menstruação, né? Que eu já falei, problemas menstruais. Gente, e assim vai, flacidez das mamas, coceira, mastite.
tudo vem. E a infertilidade, que eu não falei aqui da infertilidade, né? Vou pegar a página da infertilidade e esterilidade, 128. Até isso, porque eu era, como eu falei, né? Eu era estéril. Elisângela do céu, o que aconteceu? Meu Deus do céu. O que aconteceu, Elisângela? Tá nada, é bom demais a gente saber dessas coisas, né? Conhecimento é tudo. Precisamos ter conhecimento, né? Aprender. Então, infertilidade da mulher ou do homem é sentir-se incapaz de sustentar uma situação. Então, no meu caso, caiu certinho. Eu não li isso aqui pra mim. A única coisa que eu li desse livro aqui foi bronquite. Bronquite não. Foi a gagueira e foi a problema com meu filho. Pneumonia. Meu filho teve pneumonia. Foi as duas coisas que eu peguei desse livro. Pra mim, eu li. Pros outros eu leio, até quando é aluno da paciente, eu até mando a foto pra pessoa poder ver em casa a situação e se identificar. Então, a infertilidade, no caso do homem e da mulher, é a questão de se sentir incapaz de sustentar alguma coisa, alguém, ou alguma coisa, alguma situação. Então, isso vem de um cunho que emocional. Eu não me sinto capaz pra fazer. Eu não me sinto, porque se eu não consigo me ajudar, como é que eu vou ajudar o outro? É mais ou menos assim, tá? O nome do livro é Metafísica da Saúde. Depois eu coloco a foto no meu stories, tá bom? E coloco a foto também lá no canal do YouTube pro pessoal. Vou pedir pra poder colocar, tá bom? Colocar a fotinha desse livro aqui. Pra poder vocês investir. Vocês podem, eu comprei o kit, vocês podem investir em conhecimento, porque é muito bom vocês terem um livro, principalmente as terapeutas de plantão, porque as terapeutas de plantão, no consultório é bom você ter, eu já usei bastante. Já pego a anamnese, vejo mais ou menos o que tá falando, e aí eu deixo assim, já deixo aqui atrás. Precisando, já vou lá no tema, já procuro e acho, tá? Então, muitas vezes nós precisamos investir em autoconhecimento. Por que eu venho falando de autoconhecimento, de autoajuda, de autoanálise? Pra poder você se conhecer, peraí, isso não tá certo, tem alguma coisa errada comigo. Porque ela falou, ela falou que eu tenho ovário policístico por uma situação emocional. Então, vamos tratar, vamos buscar ajuda. Nós temos que entender que nós precisamos melhorar, buscar conhecimento. Na nossa vida, nós temos que ter esse conhecimento científico, ter o conhecimento também espiritual e ter o nosso conhecimento do nosso corpo, tá? O conhecimento do nosso corpo. Porque se eu não conheço o meu corpo, só quem vai conhecer é Deus. Só Deus pode conhecer meu corpo. O que eu vou falar pra vocês agora na questão da Bíblia, essa questão emocional, o que a Bíblia fala pra nós? O que a Bíblia fala para nós? Que nós, muitas vezes a gente acha que Deus, ele não ouve, sabe assim? Ele não tá vendo que eu tô sofrendo, porque eu tô sofrendo. Peraí, Deus, cadê? Eu tenho a doença emocional, o que eu tenho que fazer com a doença emocional? Tentar me conhecer para saber tratar essa doença emocional. Se eu tenho dor de cabeça, dor no estômago, eu não ovulo, quero engravidar e não ovulo, meu marido tem EP, meu marido tem disfunção erétil, né? E aí eu tenho várias situações, dor na coluna, dor no braço, dor na perna, dor, bico para papagaio. Gente, tem infinitas, rinite, sinusite, que às vezes a gente tem, que não é assim que tudo seja doença emocional. Não vão pensar assim, tá? A maioria vem de cunho emocional. Tem um gatilho que piora a doença, porque a doença só é aflorada quando sua imunidade está baixa. Então, eu trato meu intestino já há 2 anos, vai fazer 2 anos que eu trato meu intestino. Então, hoje eu sei, quando eu não tô muito bem, minha cabeça dói, é uma dor diferente. Eu sei que essa dor de cabeça é uma pressão que tá subindo. Eu sei o que? Meu intestino tá doendo, a cabeça tá doendo, eu tenho que pôr pra fora alguma situação. Ou eu vou lá e converso com alguém, né? Busco ajuda. Ou eu vou lá, converso com Deus, ponho minhas lágrimas pra fora, mas a imunidade fica baixa. Eu tô com problema de algumas questões de... Aqui eu vi serotonina, depois eu vou ler pra mim. Serotonina e cortisol.
tenho que ver o que é que tá impedindo subir, porque a doutora Lucimara já passou várias medicações e não subiu. E agora eu tô tomando uma outra pra poder subir. Então, o que tá acontecendo? É alguma coisa no meu emocional. Eu tenho que buscar essa ajuda. Então, você tá entendendo? Tá baixa a minha imunidade. Ela aumentou a dosagem de vitamina D. A doutora Lucimara aumentou minha dosagem de vitamina D porque eu tô não tá produzindo o suficiente. Pra eu não pegar uma doença pior, eu tô tomando vitamina D pra me proteger. Aí, eu tenho que tomar bastante água. Olha que complexo. Pra eu não ter cálculo renal. E eu tomando muita água, ingerindo muito líquido, eu ataco o refluxo, porque fica voltando, porque meu estômago enche muito. Mas uma coisa tá fazendo tudo piorar dentro do meu corpo, do meu intestino. Então eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu vou até pesquisar aqui depois nesse livro, pra mim, pra poder eu saber o que eu preciso melhorar, o que é isso que tá acontecendo, pra que eu possa evitar, né, tá tomando tanta medicação, tanta suplementação pra poder subir esse hormônio, porque eu faço academia, eu faço N situações pra poder eu tá bem. Isso é cada um, porque a imunidade baixa e aí a doença aflora, tá bom? Na Bíblia nós temos pessoas que também teve esses complexos, essas dificuldades de desorganização emocional. Ficou desorientada, assim, mais ou menos, né? A palavra. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de Jetro, né? A história de Moisés, né? Moisés estava sobrecarregado. Moisés, ele liderava o povo, né? E aí chegava todo mundo lá para poder reclamar com Moisés. Moisés isso, Moisés aquilo, Moisés isso, Moisés aquilo. E todo mundo vinha para cima dele para poder pedir alguma coisa, para poder querer alguma coisa. E ele começou a se sentir o quê? Eu acho que ele ficou, né, estagnado. O que Jetro viu, né? Jetro, ele pegou e viu que ele tava com um cansaço físico e psicológico, né? Aí Jetro foi lá e falou assim: Moisés, divide esse povo, põe em cada grupo um líder. E só permita que chegue até você aquelas questões que os líderes não consigam resolver ali. Dali, eu creio que surgiu o quê? Os cargos na igreja, né? Vamos dizer assim, do lado espiritual, para quem vai pra igreja, né? Então ali acho que deve ter surgido isso. Por quê? O Moisés estava sobrecarregado, engolindo, e Moisés era gago. Vocês sabem, né? A gagueira, como eu já falei, ela vem de cunho o quê? Cunho emocional. Depois que eu tratei as minhas emoções, principalmente perto do meu marido, meu love, né? Eu sarei da gagueira. Sarei. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, Moisés, ele também tinha problema muito sério com a questão, a gagueira, 66, com a questão de insegurança. E aí Jetro foi e orientou Moisés para que ele pudesse criar esses pequenos grupos com liderança, para que ele pudesse desafogar um pouco da sobrecarga, né? Aqui, a gagueira, pelo livro, fala assim, é a incapacidade de falar por si. Ela tem a dificuldade de se expressar. Era eu. Agora não, né? E Moisés, ele tinha dificuldade de se expressar porque ele se achava o quê? Nossa, eu fui criado lá no palácio e o meu povo sofrendo, então ele também tinha seus problemas. E Jetro viu isso e ele pegou e sugeriu para Moisés fazer esse tipo de questão. Então, para não ter essa bagunça no meio da situação. E muitas vezes nós deixamos a bagunça tomar conta da nossa vida. Não adianta a gente se desesperar por uma situação. Não, o que eu tenho que fazer? Peraí, vou achar uma estratégia para poder resolver as coisas. Não tentar resolver tudo de uma vez só, porque a gente não consegue. Eu quero resolver para ontem. Não. Tudo tem que ser devagar, tá, sabe? Transforme a bagunça, a desorganização, com uma estratégia. Pegue uma estratégia, foque naquilo. Eu vou fazer assim, como Jetro ensinou para Moisés. Tem uma estratégia, poder colocar ordem nesse povo, para colocar ordem nessa casa aqui. Então, esse povo tá chamando assim, tá reclamando, você tá sobrecarregado, para você não engolir, porque aí quanto mais ele só ficava sobrecarregado, eu acho que mais ele ficava mais gago, mais ele ficava inseguro, mais ele tinha dificuldade, até mesmo perto de Deus. Moisés, quando ele chegava perto de Deus, ele se sentia o menor dos menores.
tudo bem que é o certo, né? Mas até nisso aconteceu com ele. Então, primeiro ponto, transforme a sua desorganização em organização com estratégia. Tem estratégia para organizar suas emoções. As coisas não estão do jeito que você quer? Peraí. O que eu tenho que fazer? Olhar. Como é que eu tô? Então eu tenho que fazer o quê? Pega um papel, uma caneta e vou fazendo. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Que você vai dar conta. Segunda pessoa que eu peguei na Bíblia também, nós podemos estar falando. Davi. Olha, Davi, quem não conhece a história de Davi? Davi, ele era um menino que foi esquecido praticamente pelo pai, né? Ficou lá. Samuel, Deus falando para Samuel que ainda tinha outro filho para poder ungir como rei. E aí, Jessé lembrou que tinha outro filho. E aí mandou chamar o menino. Menino, baixinho. Tipo, Elisângela da vida. Uma pequenininha. A Cacau me chama de Davizinha. Vocês acreditam? Agora falando, lembrei. Então, vamos lá. Um menino, baixinho. Que tava ali cuidando das ovelhas. Esquecido pelo pai, pelos irmãos. Mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu que ele estava ali. Agora, vocês acham como que é para uma criança, para um adolescente, para um jovem, né? Viver numa família com isso, com essa característica. Poxa, eu vivo numa casa, eu faço tudo e não sou reconhecido. Mas Deus, que conhece o nosso coração, sabe que nós precisamos. Porque eu creio que Davi, ele devia buscar muito a Deus. Ele devia ter intimidade com Deus ali no campo, ali com as ovelhas. E Deus não esqueceu. Sabia que ele poderia ser um homem segundo o coração dele, de Deus. Deus sabia, porque o Senhor sabe do nosso amanhã. O que adianta eu ficar triste, nervosa, vendo tudo bagunçado, querendo fazer tudo agora, pra resolver, sendo que Deus mostra que tudo tem seu tempo. Deus conhece nosso amanhã e conhecia o de Davi. E aí Deus pega Davi e unge. Só que aí Davi, ele tem uma baixa autoestima. Porque ele se vê uma pessoa pequena. E aí ele fica até com raiva depois, quando ele vê o quê? Os filisteus, né? Os gigantes ali, os filisteus, zombando do povo de Deus. Porque ele tinha intimidade com Deus, aquilo trouxe uma ira pra ele. Só que ele tinha uma baixa autoestima. Então a autoestima dele era baixa e ele se sentiu o quê? Pequeno, porque ele já era pequeno. Só que aquela raiva dos soldados não conseguirem derrotar ou mesmo ter medo, o que eles fizeram? O que ele fez, que no caso, Davi? Eu vou. Gente, eu vou falar a verdade, foi corajoso. Eu vou. Tô com raiva desse povo aí. Vou lá mostrar quem é que pode. Eu acho que ele deve ter falado pros soldados. Não tem homem suficiente aqui não pra poder derrotar esse soldado? Ou tanto de soldado que tem, esse exército aqui. Mas todo mundo com medo, porque o gigante matava. Davi foi lá e mostrou que ele tinha algo diferente. Intimidade com Deus. Falou com Deus. E foi lá. Vencendo o quê? A raiva. Com a raiva dele, ele foi lá e venceu e vou fazer. Então, ele transformou a raiva dele em poder. A indignação dele de ninguém querer fazer nada, ele foi lá e transformou em poder. Para poder fazer algo diferente. Para poder fazer algo pelo povo. Então, por isso, nós estamos, às vezes, inconformados com certas situações. E nós temos, às vezes, a gente para pelo meio do caminho. Acontece alguma coisa, eu fico inconformada, indignada, aí eu fico estagnada, parada. Em vez de você ficar assim, vai buscar, vai resolver. Aproveita esse sangue quente. Não, eu tenho que fazer, vou resolver agora. Deus, me dá estratégia, me dá um manejo, me dá uma forma de que eu possa resolver isso, possa trabalhar nisso. E aproveite esse fogo quente, esse sangue quente, assim, para poder você colocar em uma estratégia, pedindo pro Senhor, claro, e resolver o problema, como o Davi fez. E teve vitória, né? Então, transforme totalmente a sua raiva, a sua indignação em poder. Não se permita ficar somente com raiva, chorando das pitangas em casa, sendo que você pode pegar a raiva e transformá-la em poder, em levantar. E aí o seu corpo vai agradecer, porque você vai se sentir o quê? Capaz. E aí, automaticamente, você vai diminuindo o seu problema. Gente, também tem a história de Ruth. Quem não conhece a história de Ruth? Ruth... Ela era nora de Noemi. Eu amo a história de Ruth. Então, Ruth, ela era nora de Noemi, junto com uma outra mulher que não tem o nome dela lá na Bíblia.
E Noemi tinha os 2 filhos que morreram. Morreu o marido, depois morreu os 2 filhos. Todo mundo conhece. E aí, Noemi, o que Noemi fez? Gente, eu amo a história de Ruth, mas eu gosto muito mais de ouvir Noemi. Porque eu vejo Noemi uma mulher de Deus com muita sabedoria. Já até dei uma palavra na igreja sobre a história de Noemi, porque eu amo. Porque Noemi, ela foi tão sábia, tão humilde. E ela falou pra Ruth e pra outra nora: vocês podem, estou viúva, meus filhos morreram, eu não tenho como sustentar vocês, eu vou voltar pra Moab. É Moab, né? Se não me engano. Vou voltar pra minha cidade e eu quero que vocês voltem para suas casas, para vocês não sofrerem. Então ela foi humana. Eu não consigo carregar você, tenho dificuldade, mas eu vou deixar elas livres para poder seguir. Aí uma se despediu e foi. Mas a outra continuou. A outra continuou ali. A outra, a Ruth, ela falou assim: não, onde tu fores eu irei. E isso é fantástico. Mas sabe qual a lição que eu pego agora pra vocês com a história delas, dessas 3 mulheres? As nossas amigas. Quantas das vezes nós temos amigas, a gente anda, né? Temos, e aí de repente por órfã, isso, o nome é órfã. Muitas das vezes nós temos as amigas e aí estamos lá e uma, de repente, não pensa como a outra. Porque ninguém pensa igual. Todos nós somos diferentes, cada um tem seu pensamento, né? A nossa mão, todos os dedos são diferentes do tamanho dela. Então, quer dizer o quê? Cada um é de uma forma. Então, a órfã, ela foi embora. Ruth falou que ia ficar com Noemi. E Noemi ainda insistiu. Vá, eu não tenho. Ela, não, eu vou ficar com você. O teu Deus é o meu Deus. Então, Noemi foi uma mulher de Deus que mostrou pra elas, no caso, né? As 2 noras viam que Noemi era diferente. E aí, Ruth quis ficar. O teu Deus é meu Deus, onde tu fores eu irei. Que é fantástico. Só que a órfã foi embora. Ela foi embora. Qual é a sensação que eu faço para vocês, que eu falo pra vocês? A lição que eu pego nisso de órfã? Traição. Ela traiu Noemi. Se ela fosse uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhecesse, não, agora nós vamos trabalhar como Ruth. Não, eu vou ficar com você, você cuidou da gente, você foi uma mulher de Deus, me ensinou, eu vou continuar com você. Então eu vou ficar com você o tempo todo. Ela não quis fazer isso. Ela preferiu fugir. Fugir não, voltar pra casa. Não encarar aquilo que estava na frente. Só que eu creio que Noemi se sentiu traída. E Ruth também, porque elas viviam juntas, né? Eram as 3. Eu creio que essa sensação de traição dela não deve ter sido fácil. E no mundo, nós passamos por pessoas assim. Tem pessoas que chegam perto da gente e ficam próximas e de repente elas partem. Muitas das vezes partem porque tá fazendo algo melhor, ou outras vezes elas partem porque tá vivendo um apuro, estão fugindo, não querem encarar. Quem nunca tá passando por uma tristeza, uma situação difícil e se vê sem ninguém do lado para poder ajudar? Quem já não sentiu esse abandono? Na hora que você tá ali sofrendo e você não se vê assim com ninguém para você poder fazer como Moisés ali quando tava orando lá pela nação, que ele ficou de mão levantada. Aí veio Arão e o outro, que agora eu não lembro, acho que Elias, não lembro quem era o outro profeta, ficou segurando a mão dele. Enquanto a mão dele tava assim, o povo tava ganhando. Quando ele abaixava, o povo perdia. Então tinha que ficar assim. Mas nós temos que ter pessoas assim. Mas a gente às vezes não tem. É muito difícil nós termos pessoas do nosso lado. Nós às vezes nos entregamos, confiamos na pessoa e de repente a pessoa tira ali e você desfalece. A gente perde o chão. Nós temos que pensar o quê? Que traições é triste, traz dor. Mas eu tenho que entender que eu vou conseguir dar conta. Noemi, mesmo com a traição de órfã, ela foi. Ela foi e Ruth foi junto. Porque Ruth estava decidida a não trair a sogra, a ficar junto. E aí ela foi,
Arão e Ur, exatamente. Arão e Ur ficaram ali, né, o tempo todo segurando a mão de Moisés. E Noemi, ela foi e Deus honrou ela. E honrou mais ainda a Ruth, né? Então, as pessoas que vêm até nós, que partem, muitas das vezes nos deixam marcas. Às vezes boas, às vezes não tão boas. E aí a gente sofre. Eu sinto tristeza porque eu não tô mais próxima de tal pessoa. Eu sinto tristeza porque a pessoa foi embora e não falou comigo. Eu sinto tristeza porque eu gostava tanto daquela pessoa, pra poder, sabe, me segurar aqui em meus braços. Ela me apoiava, ela levantava. Olha, só que às vezes Deus quer o que de nós? Que nós não precisemos de ninguém nos apoiando. Deus quer que nós mesmos levantamos e vamos à luta. Vamos encarar como fez Noemi com Ruth. Porque elas poderiam, né, Orfa e Ruth poderiam pegar Noemi, já uma senhora, e cuidar dela. Não. Uma fugiu, voltou para casa, quis casar de novo, tal, enfim. E a outra não, quis ficar ali cuidando dela, honrou. Então, essa questão de honrar a pessoa que te ajuda, que te acolhe, é sério. Porque você recebe do Senhor a bênção e a pessoa fica feliz. Agora, quando a pessoa tá ali com alguém, de repente a pessoa trai, é uma sensação de morte. Uma sensação muito triste, gente. Eu já passei por isso. É uma tristeza que chega a doer muito na alma. Uma dor de traição, é muito, muito doloroso. E você perde a confiança com as pessoas. Você tem uma dificuldade em se abrir com outras pessoas porque você foi traída por alguém. E para você se aproximar de outra pessoa, você demora. A se abrir, então, piorou. Porque você fica com medo de ser traída novamente. Essa é a verdade. Então, pegue a sua dor, a sua traição, o seu desamparo, tá sozinha, transforme em amor. Faça pelo outro. Faça pelo outro. Eu fui traída, eu vou fazer o quê? Vou mostrar pra outra pessoa que ela pode confiar em mim, que eu não vou traí-la. Eu vou estar próximo dela o tempo todo. Se eu fui traída, eu vou mostrar pra quem tá do meu lado que eu não vou trair. Então pegue isso, a dor que você sofreu, traição, desamor, desamparo, abandono, e transforme em algo positivo. Pra você se sentir bem, porque eu tô fazendo bem ao outro. É muito difícil, né? Ezequias, ele também, pensa, Ezequias, ele tava lá com um problema, né, com o rei. Não, ele era um rei, né? Ele tava lá e ele tava sentindo que não ia mais conseguir. Ele tava sentindo que o rei, que ele não ia dar conta mais daquela nação com o rei. E aí Deus pegou e mandou para Isaías ir lá e falar para ele que Deus ia colocar a casa em ordem. Porque que era pra ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer no outro dia, né? Vocês imaginam se Deus falar isso pra nós hoje? Elisângela, põe tua casa em ordem, que amanhã tu vai partir. Meu Deus do céu. Seria bom. Um lado seria bom, porque dá tempo de eu pensar se eu tô com raiva de alguém ou não, né? Se eu traí alguém ou não, se eu pisei em alguém ou não. Aproveitar também a família. Mas também imagina pra Ezequias como que não foi difícil? Colocar a casa em ordem. Só que Ezequias, o que ele fez quando ele ouviu a profecia de Isaías? Ele foi e orou. Isaías saiu e ele já pegou, virou pra parede e começou a orar. Ele virou pra parede e começou. Pedindo pro Senhor dar uma outra chance. Eu não quero morrer, eu quero ganhar, eu quero ter força, eu quero ter expectativa novamente, eu quero ser esperançoso. Não quero. Então ele virou pra parede e falou assim, eu quero outra chance, Deus. Eu preciso mostrar que eu sou capaz. E é fantástico, porque Deus, ele pega a nossa frustração e ele nos ensina a gente contornar a situação, se nós orarmos, né? A transformar nossa frustração em
expectativa, em sonhos. Eu tenho frustração, eu tenho uma dor, mas eu tenho um sonho de não deixar ninguém sofrer com tal dor, por aquilo que eu passei. Então, Ezequias, ele não se conformou com a desilusão que ele tinha que morrer. Não, ele foi lá e buscou a Deus. Ele não desistiu. E é tão interessante que Deus ouviu a oração de Ezequias. E Deus atendeu. E ele continuou, né, a fazer. Então, a frustração, ela persegue quem olha para as dificuldades. Então, se você ficar olhando só as dificuldades, você vai se sentir frustrado, parado. Enquanto você estiver olhando somente para a dificuldade, você não vai gerar expectativa de mudança na sua vida. Então, gere expectativa de mudança olhando para quem resolve. Não consegue sozinho? Busca ajuda. Não desista. Não pare. Continue. Nós temos que olhar não para o que está acontecendo, olhar para o que pode ser melhor do que está acontecendo. Olhar para Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é aquele que ouve a nossa oração. Ele vê se nós somos capazes ou não. Então pega essa frustração, a dor, igual o Ezequias ficou frustrado porque Deus falou que ele ia morrer. Ele, não, eu vou orar. Não vou ficar parado, não. Imagina, eu acho que se Deus falasse isso pra mim assim hoje, meu Deus, acho que eu ficava de cama o dia todo. Não sei não, gente. Mas ele pegou e levantou e foi buscar Deus. Então ele transformou a sua decepção, a sua desilusão, em expectativa de viver um sonho, algo melhor. Ezequias foi um homem deste. Paulo e Silas na prisão, todo mundo conhece. Estavam presos ali também. Gente, pensa na angústia desses dois homens na prisão. Ali, sendo açoitado, chicoteado, por estar ali dentro, né? E mesmo assim, eles conseguiram reunir forças. E conseguiram fazer o quê? Orar, louvar. Eu amo louvor. Eles conseguiram reunir as forças e adorar o Senhor ali dentro, os dois. É fantástico. Eles estavam presos, sendo chicoteados, mas eles foram orar naquela prisão para que Deus pudesse libertar, né, a vida deles dali daquela prisão. Então, quando a gente está se sentindo no ambiente, numa situação que a gente não consegue dar conta, não tem dificuldade, nós temos que, ou numa coisa, um sentimento que está nos afligindo, o que eu tenho que fazer? Louvar, adorar. E aí, se você não é cristã, não é evangélico, o que você pode fazer? Pôr uma canção, uma letra bem boa, bem bonita, e ouvir uma música, porque a música acalma a alma da gente. A música acalma nosso coração. A música acalma, nos traz uma sensação assim de realização. Então, quando eu tô muito angustiada, eu ponho uma canção, ponho um fone e ponho aquela canção para me sentir bem. Porque a música, ela tem esse poder. A gente, quando tem um bebê, nós temos o hábito, eu tinha, de cantar uma canção pro bebê dormir. Até hoje eu gosto de ouvir uma canção para relaxar. Então, a canção, ela tem esse poder de animar. A pessoa tá um pouco assim, se você vai numa festa e não tem música, não é muito estranho? Não parece festa. Porque a canção tem esse poder. E Paulo e Silas, eles começaram a adorar, a cantar ali preso. Imagina se hoje, imagina se todos os presídios, os presos, né? Mas os presos ali estão presos porque tem culpa, né? Mas se eles começassem a cantar, deve cantar lá dentro, adorar, né? Quem é crente. Mas nós temos que ter essa visão de adoração. Em vez de a gente ficar pensando só no problema, ouça uma canção, tire o foco dali. Pense assim, não, eu vou conseguir, vou dar conta. Porque a canção relaxa. Então, transformar a sua angústia, o seu problema, de dor, né, no caso, em louvor, em descanso, né? Se sentir bem com você mesma.
Isso é fantástico. Jó também, gente. Jó, ele perdeu tudo. Ele tinha filhos, filhas, gado, dinheiro, amigos. Ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu. Porque ele tinha... Mas Deus sabia que ele precisava passar por aquele processo. Como eu falei a semana passada. Deus sabia que tinha que passar por aquele processo para poder mostrar para os outros que Jó era forte. Mas você acha que Jó não murmurou? Você acha que Jó não sofreu? Como eu falei semana passada? Ele fala assim, maldito dia que eu nasci. Cadê? Eu até separei hoje o versículo, né? O Senhor deu-lhe... Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Perder não é fácil. Não é fácil. A gente quer sempre ganhar. E quando a gente chora, a gente perde alguma coisa, a gente acaba o nosso chão. Vamos dizer assim, um exemplo. A pessoa compra um carro e não deu tempo de colocar o seguro. Alguém bate no carro e dá um PT no carro, né? Perda total. A pessoa fica sem chão. Porque ela vai pagar uma coisa que ela não vai ter. Porque ela não tinha um seguro, no caso, né? E muitas vezes é isso que a gente sente. Uma perca, assim, total. E Jó, ele perdeu tudo. Além de perder todos os bens, ele perdeu família, os filhos. Meu Deus, imaginou 10 filhos. Perdeu ali a admiração pelos amigos. E ele continuou adorando a Deus. Ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou buscando ao Senhor. Lógico que muitas vezes ele questionava a Deus porque ele era ser humano com todo mundo. Mas ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou adorando, falando que nu saí do ventre de minha mãe, nu vou tornarei para lá. Então, ele tinha essa certeza que mesmo de perder tudo, perdendo tudo que ele tinha perdido, ele nunca ia... ele chegando na glória, mesmo se ele perder a saúde, né, que ele perdeu também. Ele chegando na glória, se ele viesse morrer, ele ia continuar adorando a Deus. Que lá no céu não tem essa. Jó sofreu muito. As pessoas falam assim, a paciência de Jó. Jó não era tão paciente, gente. Lê o livro de Jó todinho pra você ver. Quem é que ia ter tanta paciência? Não era paciente. Ele estava apenas confiando no Deus que ele servia. A paciência de Jó era apenas responder aqueles amigos dele que, vamos dizer, né, amigos da onça. Que estava ali afrontando. Ele tinha paciência para responder porque eu não teria não. Eu ficaria calada. Mas ele adorava a Deus. Ele falava com Deus. Ele conversava com Deus o tempo todo. Então pega a sua dor, o seu sofrimento e transforma no louvor. Numa canção, adoração. Pega suas percas. Você perdeu dinheiro, perdeu carro, perdeu casa, perdeu emprego. Ai, bendita Deus. Graças a Deus que eu tô com saúde. Que eu não perdi a saúde. Graças a Deus que tá todo mundo bem. Graças a Deus que eu tenho fôlego de vida. Eu vou continuar e vai dar tudo certo. Eu vou conseguir dar conta. E eu vou ter a oportunidade de chegar até alcançar aquilo que eu preciso, que eu almejo. Porque Deus me deu a porta de emprego. Ele vai dar outra melhor. Como tá em Apocalipse, né? Deus, ele não desampara os seus. E o último, nós fechamos aqui, Jesus. Nossa, Jesus Eu peguei assim, como Jesus, ele teve poder, teve e tem, né? O poder de pegar, ressuscitar os mortos. Jesus, ele pegou, se você pegasse na palavra do Senhor, tem várias passagens que Jesus ressuscitou. Então, Jesus, ele tinha várias emoções. Jesus passou aqui para poder sofrer o que nós sofremos. Passou aqui para sofrer angústia, decepção, traição, acusação, açoite. A gente não apanha, mas tem muitos em outros países que estão apanhando, estão sofrendo. E ele sofreu as nossas dores. E mesmo ali na cruz, ele ainda perdoou. E ainda salvou uma pessoa. Jesus, Jesus, ele é amor. Deus é o amor. Jesus, ele vem mostrar que nós temos que ter mais humanidade, que nós temos que encarar as coisas com mais humanidade, que nós temos que ser humanos com os outros, não querer o mal. Né? Jesus ressuscitou
Eu vou pegar aqui. Quando ele foi pra curar a filha de Jairo, ele tava indo na multidão, lá em... Não, ele curou a filha de Jairo. A filha de Jairo ele curou. Quando ele tava indo pra Naum, acho que é Naum, é Naim. Tava indo pra Naim, ele passou por uma multidão, e aí um rapaz, tava sendo um luto de um rapaz, e ele mandou o rapaz levantar do caixão. Ele imaginou no dia de hoje? Então ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o homem no caixão, e ele foi lá, ressuscitou o amigo dele, Lázaro. E pra fechar, pra provar que ele é o que manda na morte mesmo, que ele transforma até a morte em vida, ele mesmo morreu e ressuscitou. E isso é fantástico. Ele mesmo morreu e ressuscitou para provar que ele é o dono da vida. Que mesmo até a morte, se eu tiver fé, eu posso fazer algo viver. Às vezes, a morte não precisa ser literalmente a morte física, mas a morte emocional. Jesus, ele mostra pra gente que a nossa vida pertence a ele, mas a morte emocional pertence a nós. Então, para poder melhorar, eu tenho que buscar ajuda. Ele mostrou, Jesus, que tem poder de ressuscitar. Isso é claro. Mas a minha morte, ele tem poder de transformar a minha morte emocional em vida. Mas se eu me ajudar. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu tô sofrendo uma angústia, um problema, uma decepção, uma traição de amigos próximos chegados, eu vou agir melhor com o próximo. Eu vou agir melhor com o outro, para que eu possa, fazer a diferença. Porque Jesus, ele vai restaurar a minha vida novamente emocional. Eu posso não ser a mesma pessoa que eu era antes, mas eu vou ter um ciclo de amizade com outras pessoas. Eu vou saber lidar com certas questões. Se eu tenho um hábito, vamos dizer, se eu emprestei dinheiro e não recebi de volta, eu fiquei triste porque acabei perdendo a minha amizade, então peraí, não vou emprestar mais e vou restaurar outras amizades com outra pessoa. Vou ter outras amizades? Vou, mas não vou emprestar mais o dinheiro, eu aprendi a lição. Então, a nossa morte emocional, cabe a nós buscarmos a vida, transformá-las em vida. Jesus, ele transformou e pode, se for da vontade dele, trazer à vida uma morte física. Mas a nossa morte emocional, doenças emocionais levam à morte. Vocês podem falar assim, não, leva. Doença emocional dá câncer. Eu tenho um livro de um pastor, Renato alguma coisa, eu não lembro agora o nome do pastor. E o título dele fala o poder do perdão. E perdão lá, se você não perdoar, você morre. Causa dor no peito. A pessoa tem um ataque cardíaco. Ataque cardíaco também, gente. Dependendo daquela coisa assim, quando dispara, por quê? Uma ansiedade do nada, você tem uma ataque cardíaco e você respira. A gente manda fazer respiração, vai voltando. Mas se a pessoa não controlar, o coração dela vai, e aí pifa. Traz morte. Então, que a sua vida hoje seja vida emocional curada, tá? Buscar a cura. Se você tem algum problema, alguma dor, alguma situação emocional, se você se identificou com alguma dessas doenças, busque ajuda. Busque ajuda porque você precisa. Não é fácil, mas Deus nos ensina a lidar com as coisas. Não é fácil. A vida, gente, não é fácil pra ninguém. Nós temos que correr atrás, investir. Vou correr atrás, investir em conhecimento, se tem coisas, recursos para que eu possa fazer para poder melhorar, vou correr atrás. Buscar médico, buscar terapeuta, buscar, exercício físico. Isso tudo é necessário na nossa vida. Então, que você possa entender que a sua vida emocional, ela traz vida pro seu corpo, pra sua vida. Sabe assim? Você reflete isso pras pessoas. As pessoas olham pra você e falam assim, nossa, como você tá brilhando, como você tá diferente. Não é a maquiagem, não é a roupa, não é o cabelo arrumado, mas é o falar da pessoa.
Quando nós falamos, quando nós estamos curados, quando nós falamos alguma coisa pra alguém, a nossa fala denuncia aquilo que tá aqui dentro. Se eu converso com uma pessoa que só é negativa, que só fala coisa triste, ela vai me mostrar o quê? Que ela tá doente emocionalmente. E a doença emocionalmente pode trazer, como eu falei aqui de outros monte, fora os transtornos. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão maior, borderline, né? Ixi, esterilidade que eu já falei, é muita coisa. Tudo vem do nosso emocional. Corpo, alma e espírito. Alma é o emocional. Minha alma tem que estar o quê? Bem. Para que eu possa estar bem. Para que eu possa alcançar. Tá bom? Então, que espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui. Aí, se vocês quiserem compartilhar com alguém, se você se identificou, compartilha, né? Vai ser bom para poder as pessoas poderem se conhecer, tá bom? Eu vou deixar aqui vou passar aqui de novo aquela canção que nós estávamos cantando. E eu vou querer, só para vocês verem como que Deus cuida, né? Deus está nos ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É para nós crescermos. Deus faz isso conosco, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Uma ótima semana. Olha só. Uma ótima semana. Feche os olhos. Ouça essa canção. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. Deus nunca nos desampara, gente. Nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias loucados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Beijo, Dri. Ai, tá aqui, amiga. Delícia. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Tchau, gente. Até segunda-feira que vem. Vou pôr no Stories também o livro, tá? Tchauzinho.